Beleza? Tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí, continuação aí de História do Brasil. Vamos falar aí do nosso cartazinho aí na moral, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. O e-mail, historiacomb1@outlook.com, Facebook, isto sai, o celular para mensagem 3291650267. Conteúdo da aula de hoje, né? A aula de hoje ainda, né? Continuando, nós tivemos uma aula aí para trás aí, História do Brasil 44, aula pedida. Conteúdo, continuação, crise do segundo reinado, parte 3. E o conteúdo que nós estamos falando, fim da escravidão, parte 2. Hoje, pessoal, nós vamos entender duas leis que serão criadas, né? A primeira lei é a lei do ventre livre e a outra a lei do sexagenário, ou também chamada lei Saraiva-Cotegipe. Nós vamos entender o que foi nesse momento. Pessoal, nós temos que entender uma coisa primeiramente. 1870, né, a situação é precária, né, a situação é delicada. Guerra do Paraguai. E dentro dessa Guerra do Paraguai, pessoal, nós temos uma situação que é o alistamento de pessoas para servir aí na guerra e lutar para o país e tudo mais. Nesse caso, entra nesse motivo e entra nessa lista de alistamento. Nossa, essa lista de alistamento ficou muito bonita, né? Entra aí nesse hall aí desse alistamento quem? Os escravos, né? Esses escravos agora estão sendo alistados para lutar contra os paraguaios e tudo mais. Claro que os escravos que aceitassem lutar na Guerra do Paraguai, eles receberiam a tal da alforria. Tranquilo, pessoal? A tal da liberdade. É interessante, pessoal, que Dom Pedro II começa a ser pressionado por atitudes desse modo. Ou seja, Dom Pedro II, por alguns problemas, parte aí para a Europa, né? Ele pica a mula para a Europa, deixando no seu lugar a princesa Isabel. É interessante, pessoal, porque os abolicionistas, olha a carinha deles aqui, como está feliz. Eles estão felizinhos, porque a princesa Isabel está no poder. Mas felizinhos de uma forma que esses abolicionistas agora poderiam agir de uma forma mais livre, né? Uma forma mais dinâmica, sem muito um pulso forte do imperador. Tranquilo, pessoal? E o que acontece? Nesse momento, os conservadores estão no poder com o tal do Visconde de Rio Branco. E esse Visconde do Rio Branco é aquele que vai dar a lei do ventre livre de 28 de 9 de setembro de 1871. Como eu já falei, essa lei fala que filhos de mulheres escravas, agora, a partir dessa lei, se tornam livres. A lei do ventre livre. Ok, mas só que surgem uns problemas dentro dessa lei. Não foi muito levado em conta pelo gabinete do senhor Visconde do Rio Branco a ideia de fiscalizar a aplicação da lei do ventre livre. A ideia é que essa lei, após começar a entrar em vigor, ela seria cumprida. Só que acontece o quê? Que esses fazendeiros, eles não cumprem a tal da lei. Cumpre ela em parte. Porque a própria lei, pessoal, dizia que essa criança que nascia, ela ficaria sob autoridade, uma tutela sobre o senhor, até os 8 anos. E a partir desses 8 anos, o fazendeiro tinha duas opções. A primeira opção era receber uma indenização do Estado, ou então, na segunda opção, utilizar dessa mão de obra dessa criança até os 21 anos como mão de obra. Óbvio, o que eles optavam, né? Ok. Nesse caso, o que você observa?
você observa que essa lei ela não é seguida à risca direito, tranquilo? E mais ainda, em 1878 entra os liberais no poder com Saraiva. É interessante, pessoal, que a lei do ventre livre, ela também não foi fiscalizada, não levou aí uma situação aí de importância por parte dos liberais, porque a própria lei foi feita por quem? Por conservadores. Então, essa ideia de não pôr a lei assim, vamos dizer assim, em prática em torno. Ela está em vigor, mas ela não entra em prática. Tranquilo, pessoal? E o que acontece? Os liberais, pessoal, ficam de 1878 até 1885. Só aqui em 1885, pessoal, nesse último ano, é que os liberais vão tentar fazer alguma coisa sobre a escravidão. Mesmo porque Saraiva tenta impedir um projeto de um deputado na Câmara, Joaquim Nabuco, né? Aonde nesse projeto ele diz que quer a extinção completa da escravidão. Claro que isso soava como nos ouvidos dos fazendeiros como uma coisa de outro mundo, né? Consequentemente, Saraiva toma uma decisão, né, para retalhar esse projeto tão extremo nessa época por Joaquim Nabuco, criando a chamada Lei dos Sexagenários. O que a lei dizia? A lei dizia que aqueles que forem maiores de 60 anos agora estavam livres. Beleza, tranquilo, pessoal. Mas olha a carinha dos fazendeiros, pessoal. A carinha dos fazendeiros é de felicidade. Felicidade no que sentido? Eles estão perdendo escravo, professor. Eles eram para estar tristinhos. Mas, pessoal, uma pessoa chegar a 60 anos e ainda mais um escravo era uma coisa assim, vamos dizer, levantar a mão para o céu. Ele já estava à beira da morte já, esse escravo com 60 anos. Então, para o fazendeiro, esse escravo ele quase não servia mais, ele ia ser descartado aí a qualquer momento. Então, essa lei dá para o fazendeiro a ideia de que, beleza, você tem 60 anos, agora pega suas coisinhas e vai para a vida. É mandado embora da fazenda. E onde esse pessoal vai trabalhar? É interessante, pessoal, porque sempre que nós temos essas ideias de liberdades de escravos até a abolição da escravidão no Brasil, você observa o quê? Que esses ex-escravos, né, essas pessoas, o governo não tem nenhuma política, ele não cria nenhuma política, ele não cria nenhum aparato para absorver essas pessoas. Essa maioria dessas pessoas que saem da escravidão, ou seja, elas têm duas opções. Elas conseguem arrumar algum serviço e tudo mais, que era uma coisa assim, quase que impossível por se tratar por causa da cor, né? O preconceito e tudo mais, por ser um ex-escravos. E ainda mais que essas pessoas elas teriam que ir para a vagabundagem, né? Ou seja, ir aí para cometer delitos e outras coisas para sobreviver, ou então se submeter aí nas condições desses fazendeiros. É comum, pessoal, após a escravidão, você ter ainda pessoas trabalhando de forma escrava, porque elas não tinham lugar ainda para ir. Tranquilo, pessoal? Então, esses fazendeiros, por causa da lei do sexagenário, eles ficam aí, nesse caso aí, felizinhos, porque o cara já está à beira aí de bater as botas. Tranquilo, pessoal? Só que essa lei do sexagenário, pessoal, ela não passa no Congresso, né? Ela não passa, ela não é votada, ela não consegue entrar em vigor ainda nos liberais. E os liberais saem do poder e entram os conservadores em 1885, em outubro, se eu não me engano. Cotegipe, né, o Barão de Cotegipe, nesse caso, é o que está à frente do
do gabinete. E ele tenta levar adiante a ideia do liberal do Saraiva, né? Tentar passar essa lei. E essa lei é novamente votada e agora ela passa como lei Saraiva-Cotegipe. Mas é a mesma coisa da lei do sexagenário. Tranquilo, pessoal? Beleza? Só que nesse caso, pessoal, a carinha dos abolicionistas, eles ficam tristes porque os abolicionistas queriam de qualquer forma a extinção total da escravidão no Brasil. Acabar logo com esse troço. Essa coisa picada não está dando certo. Eles não gostam disso. E o que acontece nesse momento, pessoal? Você observa aqui esses abolicionistas e até outras pessoas que vão incitar como ativistas para promulgar, né, essas ideias de liberdade dos escravos, as tais das retiradas das fazendas, ou seja, as grandes retiradas. Ou seja, são grandes fugas coletivas de escravos de fazendas. Aí você tem ativistas como no caso Antônio Bento, que vai para o interior incentivar escravos a fugirem das fazendas. E claro, óbvio que esses escravos serão perseguidos. Os capitães do mato, eles são encarregados pelas prisões fugitivos, só que eles não comportam tanta gente fugindo, né? Uma grande massa fugindo das fazendas. Ou seja, a polícia, o exército é chamado também para perseguir essas pessoal através dessas retiradas. Mas esses abolicionistas ateiam para essas pessoas sentir-se livres, sair, fugindo e tudo mais. E ainda mais, esses próprios abolicionistas, pessoal, eles ganham o apoio dos republicanos. Aí o partido criado aí em 1870. É interessante, pessoal, porque os abolicionistas quanto os republicanos, eles tentam se apoiar e explorar alguns casos para ganhar a opinião pública, para atrair a opinião pública. Então eles usam de alguns casos específicos para ganhar a opinião, para ganhar o apoio do público, né, da sociedade, contra essa escravidão. Aí ele pega casos aí como a escrava Joana, de 17 anos, que recebia maus tratos da sua senhora, né, na praia do Botafogo. Ela chega a morrer. Você tem casos aí também do chefe de polícia, Coelho Bastos, que é acusado de perseguir os escravos fugidos, né? É claro que ele está amando aí e levando aí os interesses dos fazendeiros. E nesse caso, esses casos para atrair essa opinião pública. Dentro desse caso aí do Coelho Bastos, essa impopularidade do chefe de polícia, cai o ministro, né? Cai o ministro aí, o Cotegipe, né? Cai o gabinete dos conservadores. Então, pessoal, aqui nós vemos outra ideia, né, abolicionista, né, imbuída com as ideias republicanas, para o fim da escravidão. Mas um embate aí nessa crise do segundo reinado. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula voltaremos mais falando sobre a crise do segundo reinado. Se eu não me engano, é a última parte que fala sobre fim da escravidão. Um abraço, pessoal.